Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou te colocar o B aqui, né? Já que o Iron Maiden não tá aparecendo, eu vou pôr o Bzinho aqui de canto aqui, né? Chegado. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Porque aqui você tem, quem assistiu outros vídeos viu que tinha. Opa, tem um Hangman. Então, agora mais ou menos certo. Vou convidar você a deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, passar o vídeo para frente, chamar outras pessoas para assistir. Eu sou o professor Luiz Roder, se eu não falei, esse aqui é o canal Terra Firma Society, esse aqui é o B. Nós estamos aqui na minha casa, em Terra Firma Society, que foi o estúdio original bolado para se fazer os vídeos, mas pelo barulho dos últimos vídeos que foram gravados aqui, vocês estão vendo aqui por que não dá para gravar aqui. Porém, eu, a Laís e a minha sogra tivemos suspeita de Covid, então eu não posso ir na casa da minha mãe, né? Porque mesmo ela tendo tomado as 2 doses, vejo o que aconteceu comigo, que já havia tomado as 2 doses. A gente ficou mal pra caramba, assim. Deu negativo, mas existe o falso negativo, que é muito doido nós 3 estarmos com os mesmos sintomas, né? Então tô gravando daqui. Hoje eu recomendo quadrinhos, é uma série que eu tô fazendo de quadrinhos adultos, tá? Com temáticas adultas, eles são da série Graphic Novel. Esse aqui é o Graphic Novel 19, é o Blanche Epiphany, tá? Tenho que tampar aqui porque são quadrinhos adultos, né? E eu não vou poder nem dar uma folheada aqui no quadrinho como eu costumo fazer, porque vai ficar complicado, né? Ó, aqui também é a mesma coisa. É uma história muito louca e ela tem uma analogia aqui muito interessante. São quadrinhos franceses, então vamos lá os dados técnicos. O Blanche Epiphany, ele é, só confirmar aqui, ele é um lançamento, então é a Graphic Novel número 19, que saiu aqui no Brasil, formatão, né? Não é nem formato americano, é um formatão grandão. Na época, o preço da época, 100 cruzeiros! Estamos quase chegando nesses preços aqui no Brasil. Os autores são o Arrombado da Motocicleta Sem Escapamento, fez questão de aparecer, Jacques Loeb no roteiro e Georges Pichard no desenho, tá? Ela saiu em 1990 e ela é uma história que ela é meio boba, mas ela é interessante quando você para prestar atenção no intertexto dela. O que ela vai contar a história? Ela conta a história da Blanche Epiphany, que é uma mulher, que ela é pobre, que ela leva os cheques para o dono de um banco chamado Adolf, tá? Adolfo, presta atenção nesse nome. E a Blanche, ela é uma virgem muito bonita, ela tem 17 anos e ela é desejada por todos os homens. Ela é uma mulher muito bonita. E aí entram alguns problemas do quadrinho que a gente está falando que foi lançado há 3 décadas atrás. E aí surgiu uma discussão interessante com o Bukowski, o Charles Bukowski, de uma moça que comprou um livro do Bukowski e viu uma série de anotações falando que ele era misógino e tal. Mas na verdade o Bukowski ele é muito mais do que misógino, ele é um misantropo, ele odeia homens e mulheres, não apenas as mulheres. Quem já leu o Bukowski sabe do que eu estou falando. A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz a análise de algumas obras e entrar nessa onda de querer destruir tudo que foi feito antes, porque a gente precisa ter isso documentado, de entender como algumas questões eram vistas. E este quadrinho, infelizmente, ele é misógino. A ideia hipersexualizada que tem da personagem da Blanche Epiphany, ela tá praticamente nua em todas as páginas, por isso que eu não posso folhear o quadrinho aqui para vocês, né? Toda hora a roupa dela é rasgada e ela fica mais nua do que ela estava antes, né? E a história então tem ela tem um vizinho que gosta dela e ela não percebe isso, então ela é muito bobona, assim, ela é muito pura em excesso. E esse vizinho é um cara que tem os princípios e tudo mais. E esse Adolfo, ele
quer comprar a Blanche, ele quer possuí-la, como ele tem com outras mulheres. Inclusive ele vai ter uma amante, que é essa que aparece aqui na contracapa que eu tampei aqui, ó. Essa amante dele aqui, ó, ela é uma mulher poderosa. Você vai perceber que ela tem um lance quase sadomasoquista, ela vai ser uma dominadora, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai acusar a Blanche de ter roubado um cheque dele, né? Ele vai mandar a Blanche embora, porque a Blanche pede um aumento, pede uma indicação, ele vai fazer isso, ele vai mandar ela embora e ele vai começar a persegui-la. Ela vai fugir dele e esse vizinho dela é este super-herói aqui, ó, o Cavaleiro Negro, que é esse cara aqui que vai salvá-la várias vezes do quadrinho e tudo mais. Então ela, sempre que ele a salva, ela tá praticamente nua, ele não olha, ele fala, coloque suas roupas, ele tem todo um pudor com ela. Ela vai ser, aí ela vai para essa madame, né, que é amante do Adolfo, e aí ela vai mandá-la para um prostíbulo. Do prostíbulo ela vai ser vendida para um príncipe que vai parar no Oriente Médio. No Oriente Médio, o pai dele vai tentar pegá-la, o príncipe vai romper com ela, e o capitão vai estar lá, esse capitão, o Cavaleiro Negro, vai salvá-la num balão, o Adolfo vai atrás dela. Beleza. E aí vai acontecer isso, ela vai acabar indo embora, vai terminar o quadrinho com ela indo embora para a França, e o capitão se sacrificando por ela. Porque eles estão no balão, né? É interessante, por exemplo, ele tem uma bicicleta, que é uma coisa totalmente moderna nessa época. Ninguém imagina isso, né? Então, ele é um cientista, ele sempre usa os fatos científicos, né? Da ideia do conhecimento que vai trazer a salvação. Então, quais são os problemas? Que eu falei, a visão completamente misógina do livro, que a mulher é um ser inferior, que a mulher é um ser para ser domado, para ser tomado, para acabar com a pureza dela. Isso numa leitura à primeira vista. Só que se você prestar atenção, a Blanche só vai se encontrar com mulheres fortes. As mulheres do harém vão ser fortes, as mulheres... A amante do Adolfo vai ser uma mulher forte, as mulheres no prostíbulo na França vão ser mulheres fortes, porém subjugadas por um sistema. Então você tem uma crítica aí interessante. E outra coisa que tem uma analogia muito legal nesse quadrinho, o Adolfo está querendo acabar com a pureza da Blanche. A Blanche é a Europa e o Adolfo é o Adolfo. Quando você começa a ver a história e entender a analogia que está sendo feita por detrás disso, mesmo com os problemas do quadrinho francês, o quadrinho europeu dos anos 60 até o começo dos anos 2000, eles vão ter esse problema de ser uma arte hipersexualizada, de ver a mulher como objeto, mesmo empoderando as mulheres. É o problema que eu falei no Barbarella, tá? A Barbarella é uma super-heroína, ela é super poderosa, ela tem todo um poder, mas ela é uma vítima também. Todo mundo está querendo usar dessa libertação sexual dela. E aí, nesse caso, essa história pré-guerra, né, isso aqui é pré-primeira guerra, mas você vai ver essa analogia. A Blanche, ela é muito frágil, ela desmaia. Então toda vez que tem um problema, ela desmaia. Ela está sempre seminua e tudo mais. E ela vai representar o quê? A Europa, a França. E o Adolfo em si. Você vai ver todo esse caminho que vai fazer do Adolfo ir até... Ela também vai representar uma deusa, né? A Nike, a deusa da vitória. O Adolfo vai fazer de tudo para tomá-la, tê-la à força contra a vontade dela. Ele vai para o Oriente, ele vai para o deserto, né? Então você vai ver todo o desdobramento que você vai ter numa analogia do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E a relação do Adolfo da Alemanha tentando tomar a Europa, que representaria a Blanche. A Blanche representa a Europa, a França, e o sobrenome dela, Epífane, de Epifania.
tá? Então é um quadrinho que é muito interessante quando você para para prestar atenção nesse detalhe, mas tem que tomar cuidado com isso. Você não pode deixar de perder essa extrema erotização, objetificação das mulheres, né? Todas as mulheres vão praticamente aparecer nuas ou seminuas em situações assim extremamente sensuais. É um quadrinho que é muito complicado de você lidar com ele assim. É um desenho muito bem feito, né? O traço segue esse traço que está aqui na capa, muito bem desenhado, e é uma história. Sabe qual me dá a impressão que eu estava ouvindo? Eu vejo o Blanche Epiphany, eu lembro da Penélope Charmosa. Aquela narração, ele tem aqueles capítulos, agora Penélope Charmosa, então agora Blanche Epiphany, que está perdida no deserto. Então ele sempre acaba num cliffhanger, assim, né? Tipo na ideia de folhetim. Então é bem interessante nesse sentido. Mas, como eu falei, tomar cuidado então com essas questões que a gente não pode mais perder. Mas não pode também olhar para uma obra com olhares fora do tempo dela. Tem que entender o que ela vai representar naquele momento que ela foi lançada e entender o que ela representa hoje e tomar cuidado com essa interpretação que a gente faz hoje, como com a obra do Bukowski. Tá legal? Então eu recomendo Blanche Epiphany. O poema de hoje, ele vai ser Despertar. Enquanto vivia nos reinos oníricos de Morfeus em busca de uma proteção impossível de ser desfrutada e a cobrar um precioso preço, eras velada por outra, a tua irmã gêmea, aquela que é cautelosa, a que construía uma parte da tua encantada mitologia, enquanto tu dormias de olhos bem abertos, a observar tudo à sua volta. Aqui devia tudo à tua volta, porque está errada a concordância aqui. Agora era um leve sono, porque teu corpo eras. Ó, de novo eu concordo. Agora eras um leve sono, porque teu corpo já sabias que esse entorpecimento não poderia durar para sempre, sem precisar de beijo encantado do príncipe que por sinal foi devorado, sem sequer dar conta do milagre que acontecia. Quando tua metade selvagem ascendeu em equilíbrio e força e tomou o teu devido lugar, no magnífico despertar, cheio de sede de viver, já que a vida urge e cobra caro de quem dela desdenha e de teus misteriosos presentes e de teus deliciosos segredos. O príncipe que não soube lidar com a princesa, que é o que vai acontecer com o Capitão Negro aqui. Ele vai respeitar a princesa, ele vai salvá-la, ele vai se sacrificar por ela, né? E aí a simbologia do Cavaleiro Negro. Ele vai ser um cavaleiro, ele vai ter algo superior, mas ele vai ter que fazer o mal para poder protegê-la. E aí ele vai ter que se sacrificar por ela. Diz aí, você já tinha visto esse quadrinho? Você já conhecia? Você já leu alguma coisa parecida? Se você já conhecia, se não conhecia, se procurou ler, deixa o like, o dislike, escreve aí, deixa um abraço para você e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.